Olá, minha irmã, olá, meu irmão amado, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Hoje, capítulo 12 de Hebreus, chamados para servir. Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No capítulo 12 de Hebreus, o autor nos chama ao serviço cristão e nos indica vários segredos para vivermos a vida cristã vitoriosa. O serviço a Deus nos faz alegres, nos faz felizes. Aceitar a correção de Deus, seguir a paz, buscar a santificação, viver da graça, não descuidar da santidade de Deus, são alguns dos conselhos que encontramos aqui no capítulo 12. A finalidade do serviço cristão é glorificar o Senhor Jesus, é glorificar a Deus. A felicidade do crente está intimamente relacionada à sua potencialidade de servir ao Senhor. O salmista, no Salmo 102, nos convida a servir ao Senhor com alegria. Fomos salvos para servir, fomos chamados para servir. E o autor aos Hebreus nos diz: sirva a Deus, mas sirva a Deus com santificação. Livre-se dos embaraços da vida, livre-se dos pecados, confesse seus pecados ao Senhor, purifique a sua vida, peça a Deus que lhe dê uma porção do Espírito Santo, de modo que você viva em santidade de vida. Para servir a Deus é necessário buscar a santificação. Sirva a Deus, diz ele, também com santificação, mas também com paciência. Muitas vezes perdemos a paciência. Vivemos em tempo em que as pessoas ficam nervosas, em que as pessoas brigam, que as pessoas se desentendem. No serviço de Deus é preciso servi-lo com paciência. Tenha paciência com seus irmãos. Procure entender as limitações dos outros. Cumpra pacientemente as tarefas que Deus lhe confiou. Não desista dessas tarefas por causa de outras pessoas. Lembre-se, você foi chamado para servir por Jesus e você serve a Deus com alegria. Não serve por causa das pessoas, mas serve por causa de Jesus. E falando nisso, o autor aos Hebreus nos dá um terceiro conselho. Ele diz: sirva a Deus olhando para Jesus. Servir a Deus com santificação, servir a Deus com paciência, servir a Deus olhando para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o único exemplo que devemos seguir. Jesus não falha nunca. Jesus não nos decepciona. Jesus suportou na cruz todos os nossos pecados e se tornou para nós o exemplo de perfeição. Há pessoas que abandonam o serviço cristão porque se decepcionam com outras pessoas, se decepcionam com líderes, mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos para a vida cristã o exemplo certo. Siga no serviço cristão, siga o exemplo de Jesus. E por último, o quarto conselho que o autor dos Hebreus nos dá, ele diz: sirva a Deus sem enfraquecer e sem desanimar. Sirva com santificação, sirva com paciência, sirva olhando para Jesus e sirva a Deus sem enfraquecer e sem desanimar. O versículo 3 nos desafia a servir ao Senhor assim. E o versículo 12 diz que nós devemos levantar mesmo que as mãos estejam cansadas, mesmo que os joelhos já estejam desconjuntados, mesmo com todo esforço, continue servindo a Deus. Jesus venceu todas as dificuldades por nós e ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus suportou a cruz e derramou o seu sangue. Ele não desanimou, ele foi até o fim. Sua força,
Sua força vem de Jesus, seu ânimo vem de Jesus, a alegria vem de Jesus. Servir a Jesus, servir a Deus, nada pode impedir o crente de servir ao Senhor com alegria. Siga servindo com santificação, siga servindo com paciência, siga servindo olhando o modelo que é Jesus Cristo. Siga servindo a Deus sem enfraquecer e sem desanimar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.